A ti pertencem toda a glória. Vem encher este lugar e que venham os céus com seus anjos vão cantar e que venham os céus aos teus pés te adorar e que venham os céus face a face te encontrar e que venham os céus. Nós te adoramos, te exaltamos, és nosso Deus, eu vivo pra ti. Nós te adoramos, te damos glória, Deus. Nós te adoramos e te exaltamos, és nosso Deus, eu vivo pra ti. Nós te adoramos, te damos glória. Toda glória, toda glória, a ti pertencem toda glória. Toda glória, todo poder é teu, tudo que vem de ti retorna para ti, Senhor. Tudo é teu, toma o controle, Senhor, das nossas vidas, toma o controle da nossa história. Se faz presente, tu estás aqui. Sim, Deus, toda glória e todo poder, tudo é teu, nós somos teus. Invade este lugar, venha com teu reino, venha com teu reino. Sim, Deus, queremos ver tua face, contemplar as tuas criações, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A tua palavra fala, Senhor, que tudo quanto tem fôlego, que louve ao Senhor. E quando tivermos fôlego, Senhor, de vida, enquanto o Senhor soprar em nossas narinas, nós te daremos glória, Senhor. Nós renderemos glórias a ti, meu Pai, porque não Glória há a Deus. caminho para onde nós iríamos, Senhor, se não fosse a tua presença. Para onde nós iríamos, Senhor? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, Deus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Que suba como incenso agradável às suas narinas, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Porque a adoração, ela é uma expressão, Senhor. Só o fato de estarmos aqui, Deus, já é uma expressão a Ti. E queremos Te adorar, queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos Te dizer o quanto Tu és digno e Te render toda a glória e poder em Sua majestade. Santo, tu és majestoso, tu és digno, tu és bondoso, Senhor. Queremos ver a tua presença.
Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, Deus, abre e transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, Deus, até transborda. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Deixe-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Deixe-nos até transbordar. Aleluia, Jesus. Enche-nos, Senhor. Mas antes de nos encher, Deus, faça em nós odres novos, para que o Senhor possa derramar o vinho novo. Aleluia, Uma Jesus. porção que transborde, Senhor. Queremos transbordar em Tua presença, Pai. Queremos mergulhar em Tua presença, Senhor. Queremos estar submersos, porque sabemos, Senhor, que somente o Senhor tem essas palavras de vida eterna. Sabemos, Pai, que Tu és a própria vida, Tu és o próprio amor, Tu és a própria eternidade. Por isso, Pai, faz de nós odres novos, Senhor, e derrama em nós vinho novo, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pega para eu contar o nome. Alguém está sem Bible? Agora você já lê, senão eu não enxergo nada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vocês conseguiram abrir. Glória a Deus. Amém. O casal que vem aqui, que vocês viram que ele via, ela tá doente. Ela tá com diarreia, febre. Mas assim, depois no finalzinho a gente vai orar por eles. Eu não acredito que seja o vírus, nada disso, até porque até onde eu sei não dá nada no intestino, né? E eles são muito fortes e tudo, eu acredito que alguma coisa que ela comeu fez mal. E sempre eles vêm aqui com a gente, né? Que são nossos padrinhos de casamento, são eles que estão participando do núcleo com a gente. Fora a mãe dele quando vem com o pai, que não veio hoje também porque ela não está bem. E ela se considera do grupo de risco por ser idosa, né? Então esse é um momento assim que vejo eu que
a gente não pode enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas, né? Não tem como eu tirar o medo de alguém ou eu desamedrontar alguém. Eu posso falar, eu posso comunicar. O pessoal tem falado muito disso na internet, né? Nós podemos, nosso papel como cristão é o comissionamento, né? É levar o evangelho. Aqui, por exemplo, no prédio, são vários blocos. Eu falo com algumas pessoas, mas a gente, devido, não sei se por onde vocês passam, tem uns papeizinhos assim aqui, né? Devido à pandemia, por exemplo, eu não posso sair batendo na porta das pessoas para falar, para vir. Então, é um momento muito crucial. Eu acho que o pastor bem colocou quando ele falou do joio e do trigo, né? Eu acho que é um momento de separação. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, não. Hoje nós vamos falar sobre a intenção do coração, sobre o que Deus vê e como Deus nos vê, né? E como muitas vezes as pessoas nos veem. É difícil isso, né? Cada um passa por uma situação diferente. Eu citei, eu acho que foi no núcleo passado, ou no retrasado, não lembro se vocês estavam aqui, que eu visitei várias igrejas antes de me converter. Eu me converti tem 8 anos e pouquinho. E no início, lá atrás, era bem difícil, porque as pessoas, a religiosidade sempre vai existir, certo? Mas sempre que há um tempo atrás, sempre tudo é mais difícil, né? Eu entrava de igreja em igreja, gente, era tremendo, assim, sabe? As pessoas me olhavam dos pés à cabeça. E aí, às vezes, aquela pessoa está querendo se converter e não consegue, por conta de uma situação ou outra. Ou a pessoa já é convertida, mas entra e sai da igreja por conta de feridas, né? Você já deve ter visto muito aí na internet uma frase, que é uma frase de efeito, mas eu acredito que mudanças é a palavra, é a Bíblia, né? Frase de efeito. Mas é muito interessante porque tem a ver com a palavra. A Bíblia diz que o cego não pode guiar o outro, né? Contanto, uma pessoa que está ferida, ela não consegue curar o outro. Ela precisa estar curada. Pelo menos na área que ela está falando. Deus vai derramar autoridade sobre a vida da Carol naquilo que ela viveu. Para ela falar sobre aquilo que ela viveu, após estar curada. Porque senão fica difícil. Nós acabamos ferindo ou aquele que está entrando ou aquele que já está dentro. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. E ao longo desses 8 anos eu vi muito isso acontecer. Eu vi muitas pessoas entrando e saindo de igreja. E olha que era igreja grande, tipo assim, por motivos pequenos, gente. Tipo, porque o pastor não me dá atenção. Porque o pastor passou por mim e me cumprimentou. Por motivos pequenos. Eu vou fechar meu WhatsApp aqui, senão não para. É o que, meu amor? Você quer gastar uma palavra também? Se quer, fala pra eles aqui que você é profeta, fala. Tem que ver ele falando, viu? Então a gente ao longo da vida vê muitas coisas, né? Pessoas entrando, pessoas saindo. E quando você vai a fundo disso, 90% é ferida. E por motivos muito pequenos. Eu vim de uma igreja grande e saiu muita gente da igreja por conta dessas feridas, né? A bola tem lugares que são pequenos, mas lá em Natal ela é grande. Aqui também é grande, né? A maioria das bolas aqui são grandes. E as pessoas saíam porque falava que o pastor não falava com elas. Olha isso. As pessoas saíam da igreja porque o pastor não me cumprimentou. Então eu não vou mais para a igreja. Porque fulano, vou dar um exemplo, fulano é casado com ciclano, tipo eu casada com o Bruno, e eu tenho um grupinho ali com a Carol, o Elvis e a Vitória. E a Vitória. Aí eles têm um grupinho. Não é que tem grupinho, gente, é que às vezes eu tenho mais afinidade com vocês, isso é natural, né? Lógico que a gente não pode deixar essas coisas acontecer, a gente tem que ser igual com todos, mas às vezes a gente tem afinidade com determinadas pessoas. Aí as pessoas saem, não, mas fulano se veste de tal forma, misericórdia. Eu citei um exemplo semana passada, quando meu esposo chegou em Natal, porque aqui é muito normal as pessoas terem tatuagem, né? Não é normal uma pessoa que não tenha. E lá em Natal, por mais que não seja uma cidade tão pequena, é cidade praiana, que vai muito turista, mas é Nordeste, então o Nordeste ele tem uns costumes diferentes. Então, meu esposo, quando chegou lá, ele pegou ônibus, uma senhorinha olhou pro braço dele e falou assim, como foi? Tá amarrado, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Então, às vezes, é uma falta de entendimento e de sabedoria, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de a gente falar, há tempo de a gente calar. Eu falei isso na célula passada, vai encaixar na célula, não, desculpa, gente, núcleo, é que eu tô com esse
essa cabeça. O núcleo passado vai encaixar na palavra de hoje, que é uma sequência, porque é difícil. Eu não me lembro onde é, eu não sou assim, tipo, que nem os irmãos lembram das referências. Eu sei a palavra, mas às vezes eu não lembro da referência, só sei que em Provérbios, que fala que se a gente não tomar cuidado, ao invés de atrair a pessoa para Cristo, a gente afasta totalmente a pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu aprendi uma coisa, a estratégia de tudo está no amor. Se a gente olhar para a caminhada de Cristo, a estratégia dele está no amor. E se a gente olhar para a Bíblia inteira, a estratégia continua no amor. Não há como dividir como as pessoas dividem. O Deus do Velho Testamento, Deus do Novo Testamento, não existe isso. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então ele sempre teve amor, ele só tinha estratégias diferentes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre santidade, sobre pessoas ao estereotipo. Né? A igreja não foi. Me perguntaram uma vez se tem uma saúde. Olha isso. Eu falei, tem uma sala de precisão. Mas as pessoas não têm tempo, né? Não tem. E eu tinha acabado de comunicar que eu poderia ter feito para que saísse. Mas eu não saí. E ali, eu fui fazendo cursos, eu agradeço muito o que eu passei ali, porque eu aprendi muita coisa, e principalmente sobre santidade, sabe? Eu sou muito em relação a isso, a questão de santidade, a questão de ter entendimento do que é santidade, o porquê da santidade. Porque a santidade, gente, não é só, não está ligado às nossas vestes, está ligado ao nosso interior. Não está ligado ao nosso né? Não está ligado a sei lá, o que eu como, deixo de comer. Não está ligado ao que eu não posso fazer. Está ligado ao que eu não quero fazer porque eu amo a Deus. Em que as pessoas dizem assim, não, eu não posso. Não, eu não posso. Então a gente está voltando lá para a época dos fariseus, onde os mestres da lei tinham 613, era 613? Não, você conhece mais. 600 e poucas leis. Imagine para um ser humano cumprir 600 e poucas leis, né? Eles mesmos não cumpriam, porque se a gente contextualizar, como o pastor Alexandre gosta muito de contextualizar a história, e a gente for para dentro da vida deles, será que eles cumpriam todas essas leis? Essas 613 leis? Por isso que o Senhor veio, eu falo, o Senhor Jesus ele veio não para quebrar regras, e não para retirar a lei, mas implantar o amor na lei e deixar duas coisas importantíssimas que faz com que a gente cumpra o resto das leis. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Dessa forma, toda a lei se encaixa, porque se eu amo a Deus, eu vou temer, eu vou saber o que fazer ou não fazer, porque eu amo a Deus. Se eu amo ao meu próximo, eu me amo, então eu estou cumprindo o mandamento, porque eu preciso amar o meu próximo. E lá em 1 Samuel, eu vou ler aqui nessa. Tá? 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Eu vou ler muitas referências, porque, como eu disse, eu aprendi com um evangelista que traz efeito no nosso história, né? Como é a palavra de Deus. E algumas eu vou pedir para vocês lerem também, para todo mundo poder participar. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Você pode ler, Luiz? 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Achou? 16? Do 1 ao 13. Isso. A letrinha pequena, né? Eu consigo ver. E você, Rodrigo, achou? Vai comprar uma Bíblia para você, do seu jeito. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Essa história aí vai contar quando Samuel ungiu Davi, como é que foi a escolha e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode ler. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dor de Saul, havendo eu rejeitado?
para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Ouvindo, Saul me matará. Disse o Senhor: Toma contigo o novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, e é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Só de ler essa palavra, eu sinto a presença do Senhor. Glória a Deus. É tremendo. O Senhor, ele dá várias ordenanças aqui a Samuel, durante todo esse contexto, né? Ele ordena que Samuel vá, ele ordena que Samuel unja, ele sempre ordena. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha sogra e falei que muitas coisas existiu e se. E se você fizer isso, Deus fará tal coisa. E se você fizer isso, Deus fará tal coisa. Mas sempre há uma ordenança de Deus. E mesmo sendo profeta, Samuel, ele não é que ele teve medo, eu não vejo como medo, mas ele sentiu um pouco de temor em relação a Saul e a toda a situação por conhecer já Saul, e sentiu um pouco de temor também de ir até a casa de outra pessoa e ungir outro rei. Mas veja, lá no início o Senhor fala: eu mesmo rejeitei Samuel. Ele já começa dizendo daí. Então, pegando essa primeira deixa de eu mesmo rejeitei Samuel, por que o Senhor rejeitou Samuel? Saul. Por que o Senhor rejeitou Saul? A intenção do coração de Saul já não estava mais em Deus. Saul recebeu uma ordenança de Deus e não cumpriu. Por que ele não cumpriu? Porque a intenção do coração dele já não estava mais ligada a Deus. E mesmo assim, Saul achava que ele estava com Deus. Na história, vocês vão ver que Saul acha que está com Deus, que Deus está com ele, que ele fez a coisa certa, mas não. Ele foi pela força do braço dele, desobedeceu aquilo que Deus tinha ordenado a ele e fez outra coisa. Né? Porque ele não deveria ter ficado com corpos ou despojos de guerra, na última guerra antes de Samuel ungir Davi. E ali, nesse momento, ele desobedeceu ao Senhor. Então, o próprio Senhor o rejeitou, por causa da intenção do coração dele. E seguindo a palavra, assim como Samuel teve esse temor, as pessoas ao receber Samuel, que era um profeta, naquela época, gente, é diferente de hoje. Existe uma coisa que eu chamo, tem a profecia e tem a profetada. Alguém já ouviu falar sobre isso? Profetada a gente não recebe. Profetada é aquela pessoa que não sabe o que está dizendo, chega ali, começa a falar muita coisa para você. E você tem o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que antes do Senhor levar uma profecia para a Vitória, por alguém, ele vai falar com ela primeiro e de certa forma vai confirmar através de outra pessoa.
e testificar através da palavra. Porque Deus, ele testifica as coisas que ele faz, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não estar ouvindo profetada, a gente tem que ouvir profecia. E por que naquela época, ao Samuel chegar, o povo da casa teve receio? Porque o profeta nunca vinha trazer notícia boa. Na Bíblia, sempre que o profeta era levantado e aparecia, sempre era para exortar, sempre era para trazer uma notícia que o povo era para se voltar aos pés do Senhor, para reconhecer a soberania do Senhor. Então, o povo também, em contrapartida, Samuel foi com um pouco de receio, e o povo que o recebeu também recebeu com receio. Então, a gente tem várias vertentes aí para analisar nesse texto. Mas eu vou me reter aos 2 pontos onde o Senhor fala que ele mesmo o rejeitou. Ele mesmo rejeitou Saul, e depois Samuel olhou primeiramente para quem? Aí tá ali, chega Samuel aqui, aí tá todo mundo aqui, Samuel olha, aí fala, não, fala meu marido, né? Bruno é muito bonitão, então deve ser ele. Deve ser ele, porque ele é bonito, porque ele é forte, porque a minha mente humana está olhando para o estereotipo da pessoa e está dizendo, é ele porque ele deve ser, porque ele é forte, porque ele é bonito, porque... Mas Deus falou que era ele? Não, Deus não falou que era ele. E aí tá ali o caçulinha, o pequenininho, mais improvável, tanto que Samuel resistiu e foi passando de filho em filho, até se acabarem os filhos, e aí Jessé falou, não, tem até o próprio pai o tratava de forma diferente. Não, tem ali o caçulinha que cuida, tipo, tem ali uma pessoa ali. Mas Deus trabalha com os improváveis. É com aquela pessoa que a gente acha que Deus nunca vai trabalhar, que ele vai trabalhar. A Bíblia fala que onde abunda o pecado, superabundará a graça. E muitas vezes a gente quer medir as coisas nas pessoas, né? Nós queremos medir o quanto a pessoa tem de Deus, o quanto não tem, o quanto, sei lá. E o Senhor, ele falou claramente para Samuel, eu mesmo o rejeitei, quando ele olhou para Eliabe. Por quê? Porque Deus não estava olhando a aparência, Deus não estava olhando o externo. Deus estava olhando a intenção do coração. Talvez se Samuel não ouvisse a voz de Deus, ele teria levantado Eliabe. E ali, o que teria acontecido? Um declínio, provavelmente, porque a intenção do coração de Eliabe era um coração orgulhoso, um cara altivo, um cara que, eu sou forte, eu sou bonito. Ele também tinha essa característica. E Deus sabia disso. Deus, ele sonda e esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos, ele sabe tudo. Então, o estereotipo não é quem somos, não é quem somos por fora. O estereotipo é aquilo que a gente é por fora. E não é quem somos por fora que Deus nos ensina a ver. Quando Deus escolhe Davi e não Eliabe, ele mostra isso através da intenção do coração. Deus se move pelo nosso coração, pela nossa alma, né? Por que a intenção do coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Nós, mulheres, tivemos que aprender ao longo da vida e continuamos aprendendo, porque nós somos muito emocional, né? A racionalizar mais as coisas. Não ir por aquela história que, com certeza, todo mundo já ouviu aqui, inclusive os homens, não, segue seu coração, né? Segue seu coração. Vou te dizer, não, segue o espírito, porque o coração, ele é enganoso e perverso. Às vezes, até a gente que está diante do altar se pega tendo pensamentos com intenção errada. Nós precisamos realinhar a intenção do nosso coração para com Deus. Então, ele ali se move pelo coração de Deus. Ele se move pela verdade que está na intenção do coração de Davi e não pelo que existe por fora. Nosso alinhamento exterior, que é importante ressaltar, é lógico que o nosso alinhamento exterior, quando está o interno alinhado, as coisas exteriores vão mudando naturalmente. O nosso hábito de falar, nós temos no Facebook, né? Nosso hábito de falar com as pessoas muda quando nós, né, uma frasezinha, quando nós temos a Deus. Muda o nosso hábito de falar, muda a nossa rotina, muda as coisas que a gente fazia, principalmente quem vem do mundo, quem vem da lama, aí é que muda mesmo, porque Cristo é tratamento de caráter. Se Cristo entrar na nossa vida e nada mudar, alguma coisa tem errado. Porque por onde ele passa, existe transformação de caráter. Não estou dizendo que entra na sua vida hoje e, glória a Deus, você vai enriquecer e tudo vai melhorar. Não, não é assim.
eu estava conversando com o meu esposo justamente sobre isso, sobre as aflições. Aquela imagem lá do Isaías sendo cerrado ao meio, né? Ele viu no Facebook e falou, nossa, Isaías foi cerrado ao meio. Eu disse, a maioria dos profetas, meu amor, e apóstolos de Cristo não tiveram uma morte física, digamos assim, tranquila, né? Mas, com certeza, eles estão na glória, cumpriram o papel dele. E morreram da forma que tinha que morrer mesmo. Porque era aquilo que Deus tinha predestinado, era aquilo que Deus tinha escrito. E isso é para nos mostrar o que Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflição. Mas tem de bom ânimo, as pessoas precisam ter ânimo. Hoje eu vejo pessoas sem ânimo, sem esperança. E eu vou contar para vocês, se Satanás tira a nossa esperança, ele tira tudo. É aí que ele mata a gente, quando ele tira a nossa esperança, né? Mas voltando para a questão da intenção do coração. Tem outro texto que Jesus é muito amoroso, todas as palavras dele vêm carregadas com muito amor, mas Jesus ele exortava. Quando ele se direcionava aos fariseus e aos mestres da lei, ele exortava. Então ele tratava de realidades duras com palavras firmes, né? Através do que ele falava aos fariseus e aos mestres da lei, sempre que indagado. Ou, sabiamente, ficava em silêncio. Mas, por vezes, se vocês fizerem uma pesquisa, quantas vezes tem a palavra hipócrita na Bíblia, vocês vão ver que são algumas e muitas que ele relata às pessoas, né, os mestres da lei e os fariseus em relação a isso. E lá no Novo Testamento, a gente falou do Antigo Testamento, de Samuel, e lá no Novo Testamento, Jesus vai falar sobre o sepulcro caiado, que é por fora lindo e por dentro podre, né? É como uma fruta que, às vezes, você vai no mercado, a fruta por fora tá linda, e você chega em casa, abre, tá podre. Já aconteceu comigo. Somente maçã. Principalmente maçã, né? Mas a maçã, ela tem uma característica que se você pegar nela e vai cair com isso que a gente está falando, e ela estiver mole, ela está estragada por dentro. Então nós, que somos cristãos, não podemos ser mole, nós precisamos ser firmes na nossa caminhada, no nosso falar, mas sempre com amor, porque Paulo fala, exortar uns aos outros com amor. Não adianta eu exortar uma pessoa, gente, que acabou de entrar na igreja ou que está na igreja, as pessoas vêm feridas. A igreja ela é um hospital, ela é um pronto-socorro, mas ela também é um aeroporto, porque depois que a pessoa é tratada e curada, ela é enviada. Nós temos que cumprir o nosso comissionamento. Além de ser hospital, tratou, curou da doença, vai ficar o resto da vida dentro do hospital? Não, você tem um comissionamento. Você vai ser enviado para alguma coisa. Existe um alargar de estacas, existe um alargar de fronteiras. Mas primeiro é necessário tratar isso. Muitas vezes, nós nos sentimos expostos. Eu chego para o meu marido, ele é meu marido. Se eu expor uma coisa para ele, ele não vai me apontar, certo? Mas às vezes eu quero... A Carol, por exemplo, quer falar alguma coisa para a líder dela, tá? Aí ela fica pensando, será que eu não vou ser exposta? Será que eu vou ser ferida? Porque a exposição causa ferida. E existe essa situação do sepulcro caiado, né? E lá em Mateus, se alguém puder abrir em Mateus 23, 27, 28, é que Jesus fala para os fariseus sobre o sepulcro caiado. Que é exatamente, né, quando você chega no cemitério, vê aquela lápide maravilhosa, mas por dentro você sabe que tem um corpo apodrecendo. Ele fez essa correlação, porque Jesus falava com parábolas para que as pessoas pudessem entender. Então, é Mateus 23. Gente, eu faço assim porque eu não enxergo direito. Então, eu tenho que afastar, porque eu sou enxergo de longe. Aí vem meu marido e fala, você tá vendo isso aqui com o celular? Eu não tô vendo nada. Tô vendo tudo. Jeito, amiga. Às vezes eu tô deitada aí. Ele, olha isso aqui. Eu digo, não, meu filho, afaste que eu não tô enxergando nada. Ô, Ele Bruno. faz isso, ele faz. Mas é engraçado que eu tenho essa visão só desse olho, né? Mas eu ainda creio que o Senhor vai fazer, porque meu olho não tá morto, como o médico disse. Eu enxergo 100% com ele. Glória a Deus. Eu enxergo melhor que ele, gente. Eu só não posso dirigir, mas eu enxergo melhor que ele. Ele confunde as pessoas na rua, ele não consegue ler de longe, eu consigo. O grau do óculos dele é maior que o meu, pra você ter ideia. Mas não usa óculos. Mas Meu Jesus vai Deus. curar na questão de óculos também. Amém. Vai dirigir sem óculos. Mas parece um velhinho dirigindo, sabe? Com a
direção aqui assim. Tá começando agora aos poucos, né? Tá doido pra botar os currículos lá na transportadora que tem ali em Guarulhos quando a gente entra pela Dutra, sabe? Tem umas transportadoras ali. Aí Deus vai fazer. Nós estamos orando por isso. Quem sabe a gente vai morar por lá dentro. Glória a Deus. Então, em Mateus 23, 27 e 28, vai dizer assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Imagine Jesus chegar, eu fico imaginando essa cena, né? Eu falo muito que eu queria ter vivido nessa época para ver tudo o que aconteceu, né? Mas bem-aventurados aqueles que não viram inteiro, né? A gente vive hoje e a gente verá a volta de Jesus Cristo. Não veremos porque seremos arrebatados, né? Mas, amém. E ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. E tem um ponto de exclamação. Então ele estava falando com a entonação firme, forte. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Na minha tradução tem assim, tem algumas traduções que falam podre, eu não sei qual a tradução que está aí. Espécie. Qual? Espécie. Imundície. Então, imagina, essa palavra para aquela época e para hoje é muito forte. Se alguém chegar para mim e falar que eu estou imunda, eu vou passar 3 dias chorando, gente. Porque, né? Não, mas conjecturando, como diz o pastor, você vai chegar para mim e falar: você tem imundície. É como se tivesse lepra, né? Exatamente. Como se você estivesse doente, né? E ele, ao contrário, esse exemplo foi muito bom porque Jesus era ao contrário. Ele ia de contramão do mundo. Ele abraçava os leprosos. Ele se aproximava dos leprosos. Ele curava os leprosos. Ele não tinha medo. Mas ele tinha mais medo da intenção do coração dos fariseus e do mestre da lei do que de um doente, né? E mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Você lembra a palavra? Você leu a palavra antes, foi? Jesus mostrou pra você. Eu vou falar exatamente sobre isso. E ele fala: bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todos os tipos de imundície. Assim são vocês. E ele ainda afirma: assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Por isso que eu falei naquela hora, se a gente analisar, será que eles cumpriam todas essas leis? Porque o Senhor, ele conhecia o coração das pessoas. Então, se ele fala para um fariseu, um mestre da lei, que por fora ele parece justo ao povo, aos olhos do povo, mas por dentro está cheio de maldade, então ele sabia qual era a intenção. Naquela época, ser sacerdote era ter poder. E até hoje, ter poder, muitas vezes, se você não tiver entendimento, discernimento emocional e espiritual, você se perde. As pessoas se perdem quando tem poder nas mãos. Nós temos exemplos através do próprio meio cristão. Às vezes, a pessoa tem o dom de curar. O Senhor derramou um dom e um talento de curar. E a pessoa no meio do caminho se perde. Acha que aquele dom é dela. Mas o dom, a palavra do Senhor diz que todo dom, toda dádiva vem do Senhor e retorna para o Senhor. Não é que a gente vai ficar, quando alguém fala: Carol, você canta muito bem, você canta bonito. Não é que a gente vai ficar armado e falar: não, a glória é de Deus. Não, não. Não é que a gente vai ficar armado. Obrigado, glória a Deus. A gente também não pode ficar armado, mas a gente não pode trazer para si aquilo que é de Deus. Porque tudo que vem dele retorna para ele. Amém? Amém. Então, continuando. Nós temos que ter cuidado em ser rápido ao falar, julgar e bater o martelo. Nós estamos exercendo muitas vezes a posição de juiz, e essa posição é de Deus, né? Deus é que é juiz e juízo, e no momento em que ele quer ser, não é o momento que a gente decide ser. Nós não somos juízes, e uma coisa que o Senhor falou comigo, eu fiquei 3 dias pensando nisso. Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é dessa forma. A gente criou uma imagem de Deus que, se a gente for para a rua levar essa imagem de Deus, as pessoas não vão querer esse Deus. Um Deus que pune, um Deus que julga, um Deus que aponta. Até onde eu saiba, quem aponta, quem pune, quem sabe, aponta o dedo na cara, é Satanás. Eu posso falar nessa linguagem com vocês porque só tem gente, né, que entende a questão espiritual. Até onde eu saiba, é Satanás que é acusador. Então, Deus, ele não é assim.
Eu vou relatar rapidamente um sonho que eu tive que me mostrou algo sobre religiosidade. Foi bem simples. Eu tive um sonho, eu estava cochilando na rede, isso lá em Natal, na rede é bom demais. Estava cochilando na rede, aí quando eu comecei a acordar, eu tive uma visão de um lago, bem calmo, e eu estava dentro de um barquinho que parece jangada. Você que pesca, você sabe, tipo aquela jangadinha bem simples, né? Meu marido pesca também. Diz ele, nunca vi pescar um peixe, mas pesca. Pegou não sei o nome do peixe lá, que ele pegou lá em Natal. E achou uma tartaruga marinha, porque lá tem muita tartaruga. E aí eu tava deitada, aí entre um cochilo e outro eu vi esse barquinho e eu tava sentada de um lado, do outro lado tinha um homem conversando comigo e na proa, é proa que chama, né, assim, no do barco, tinha um homem em pé. E eu vi a desculpa, eu vi o manto dele, o cabelo por aqui assim bem ondulado preto, já entendi que era Jesus. Estava de costas por quê? Porque se tivesse frente eu não teria gritado a glória dele. Daí eu já discerni isso, né? E aquele senhor que estava no barco comigo, muito calmo, falava exatamente isso para mim. Deus não é religiosidade. Jesus não é religioso. E eu acordei, não sou muito simples. E eu entendi o que o Senhor fez ali, né? Existia uma configuração de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos filhos, certo? Então era como se eu fosse a filha, o Espírito Santo era quem estava falando comigo, porque foi isso que ele deixou para nós, o Espírito Santo Consolador, para nos guiar, para nos falar conosco, para nos consolar. E eu via Jesus de costas, muito calmo, conduzindo o barco. E o barco simplesmente andava sozinho. Isso foi há muitos anos atrás. E até hoje, a gente ainda sofre com essa questão da religiosidade. E Deus não é assim. A Luana postou um negócio que fala exatamente isso. Se Deus fosse religioso, não sei se vocês viram no status dela, Jesus teria vindo para os fariseus e não para os doentes. Não sei se vocês viram isso. E Jesus, ele não veio para os justos, ele veio para os doentes. Inclusive, a gente vai ler essa passagem também. É porque eu falo demais, viu, gente? Se acostume. Então, ele sabe quando é o momento do juízo necessário. Deus é amor e a própria palavra dele nos fala isso. Lá em 1 João 4, fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não amo, verdadeiramente eu não conheço a Deus, porque Deus, ele é amor. Jesus nos mostrou que veio para os doentes, como eu falei agora, e não para os justos. Ouvindo isso, eu vou ler Marcos 2,17, não precisa ler. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores. Então, no momento em que nós, que estamos dentro da igreja, fazemos acepções de pessoas, ou fazemos os grupinhos, como eu falei no início, ou, graças a Deus, na nossa igreja não tem isso, né? Mas existe muitos lugares assim, gente. Aí as pessoas vão se sentindo isoladas, vão se sentindo que entra e sai, e ninguém presta atenção. E um novo convertido, ele não tem um entendimento de que ele está indo ali não pelas pessoas e por Deus. Não tem como a pessoa ter esse entendimento, porque o que é da carne se serve com a carne, do espírito com o espírito. E se ele ainda não tem esse espírito, ele não vai entender. Ele vai entrar e sair magoado. Então, nós que estamos já na caminhada, que precisamos tratar isso no nosso coração e tomar cuidado com isso, para não afastar as pessoas, e sim para trazê-las, acolhê-las. Eu vou citar um exemplo dos nossos pastores. Eu falei para o Bruno, e até o próprio Bruno fala o quanto gosta dos pastores. Por quê? Porque eles são acolhedores. Eles são pessoas que nos acolhem, sabe? Que coloca debaixo do braço mesmo e vou cuidar de você, entendeu? E às vezes isso faz muita falta para muita gente. Eu entendo o fato das igrejas que são grandes, muitas vezes os pastores não conseguir, né, falar com todo mundo, dar atenção para todo mundo, mas às vezes aquele irmãozinho ali que acabou de chegar não sabe. Ou às vezes, como já aconteceu comigo, logo no início, quando eu estava procurando igreja para me converter, eu entrei numa igreja e umas irmãzinhas começaram a rir.
sabe? Então são coisas que a gente tem que tratar no nosso coração. Evitar esse tipo de situação, entendeu? Não são, novamente para você, as nossas coisas exteriores. Eu costumo dizer que não existe espiritômetro, não tem termômetro, não existe espiritômetro. Eu vou botar em você aqui, vou ver quanto você tem Espírito Santo. Não tem isso. A gente não consegue medir isso, porque o Espírito Santo ele é um só. Ele está em mim, está em você, está em todos nós. Só que ele usa as nossas características para que as pessoas sejam alcançadas. Ele vai usar a característica da Carol, da Vitória, do Elvis, do Rodrigo. O Rodrigo, com 5 anos, ele fala coisas assim tremendas. Ele chegou na casa dos avós e tem um menininho lá de 2 anos e ele falou para ele que ele tinha que conhecer Jesus. Quer dizer, ele já com 5 anos, ele tem a maneira dele evangelizar. E botou a mãozinha no menino, não, foi na sua mãe, né? Botou a mãozinha na mãe dele e disse que Jesus ia curar o joelho dela. Quer dizer, ele já tem a maneira dele evangelizar. Falando, você mesmo, meu amor, você é linda, viu? Então, cada um, aí eu vou chegar e falar, não, essa criança não sabe nada. O próprio Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter discernimento espiritual. A religiosidade nos afasta de sermos mais parecidos com Cristo. Eu estou enganada nisso? Se a religiosidade, pelo menos o Senhor falou muito comigo, muito. A gente se pega em coisas que a gente às vezes é religioso. Eu não sei quantos de vocês já foram da igreja católica, ou se todo mundo nasceu em berço evangélico, não sei. Mas a igreja católica ela tem um ritual, né? Se chama liturgia, ela tem uma liturgia. Ela segue um ritual. E Deus não quer que a gente siga rituais. Quando ele ensinou o Pai Nosso, ele estava nos dando direção de como orar. Lógico, o Pai Nosso é orado até hoje, mas ele estava nos dando uma direção de como orar. Conversar com Deus, atrair as coisas do reino, dos céus para a terra, porque todas as coisas vêm de Deus, pedir perdão ao Senhor, que Ele nos livre das tentações. Ele estava nos dando direções e não ritualizando a situação. Então, a religiosidade nos leva a rituais e a tradições. E isso não tem nada a ver com Cristo. Porque se a gente olhar para o caminhar de Cristo, mais uma vez eu digo, ele era totalmente contrário a isso, a rituais. É por isso que o véu foi rasgado no momento em que ele, naquela cruz, o sangue dele derramou. Aquele véu foi rasgado. Ninguém podia falar com Deus. Quem falava eram os sacerdotes que iam lá. As pessoas não tinham acesso, mas o véu foi rasgado. Então, por que só a Ana ou só o Bruno pode falar com Deus? Não, todos podem falar, todos têm acesso. Glória a Deus. Eu passei por uma situação muito difícil dentro da minha casa, porque minha mãe é espírita. E eu morava com ela quando meu filho tinha idade do Rodrigo. E uma vez meu filho da idade do Rodrigo chegou assim, mãe, Deus falou comigo na hora do almoço. E ela e meu irmão, que são espíritas, na mesma hora virou, olha como é que é o inimigo. Você é muito especial para Deus falar com você, nesse tom de voz. E eu respirei fundo, né, por ser minha mãe, e falei assim, claro que meu filho é especial. E eu tenho certeza que Deus falou com ele. Então, a gente tem que ter as nossas convicções muito certas para que a gente não se pegue em rituais de religiosidade. Para que a gente não se leve, a palavra diz, para a gente não se levar por todo o vento de doutrina. Porque não é a doutrina, é a palavra de Deus que muda a história. Não é a doutrina. Conheço o caso de pessoas que perderam maridos por causa de doutrina. Tem até um videozinho engraçado de uma pregadora, acho que é Camila Barros, né, que ela fala, raspa, não sei o que, faz o doce e tal. Eu conheço o caso de pessoas, mas é sério, com esse caso de pessoas. A senhora chegou pra mim e falou que o marido dela tinha traído ela e tal. E era por isso, gente, entendeu? E realmente ele se separou dela por uma questão, a Vitória é noiva do Elvis, certo? Então, duas coisas que ela tem que ter certeza. Ela tem que estar linda para Deus e linda para ele. É verdade. É assim. E na medida certa, sem ser, não existe, a gente tem que ter as medidas certas. Deus tem uma medida com ela, assim comigo. Tudo tem a sua medida certa. Para que não desça para a vulgaridade, obviamente, né? Mas o que define isso? O discernimento espiritual. É entender que se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que me cuidar. A mulher tem que se cuidar. O homem também tem que se cuidar. Entendeu? Não é só a mulher. O homem também tem que se cuidar. Todos têm que se cuidar. Nós somos templos. Até pela nossa saúde, a gente tem que se cuidar. E parar com religiosidade. Que,
Vou citar um exemplo para a mulher, não vou passar um batom, porque se eu passar um batom, misericórdia. Ou o homem, não sei, o homem não tem nada, né? Passar gel. Passar gel. Vou arrepiar o Bruno cabelo. passa gel direto, usa gel direto. Não vou passar gel, porque o gel vai deixar meu cabelo arrepiar, o povo vai achar que eu tô com moicano, né? Não, gente, a gente tem que se cuidar e ter as medidas certas. A palavra do Senhor diz que a noiva dele era adornada. Adornada significa que ela estava toda bonitona lá, com colar, com negócio, com um anel no dedo, sabe? Estava adornada, estava bonita, estava arrumada. Então, por que a gente vai pegar todo moletom? Esse exemplo, né? Por que eu vou pegar aquele moletom lá bem antigão? Vai ter casa com frio. Aquele moletom bem antigão e vou ficar ali, acabou minha vida porque eu casei e não vou me cuidar mais. Não, me cuida, né, meu amor? Então, eu tento me cuidar, né, pelo menos. Amasso. A gente fala brincando, mas são pequenas coisas que são religiosidade. Dentro e fora da igreja, porque está em nós, não está no templo. Não está lá no templo, não ficou guardado lá no templo a religiosidade, está em nós. Porque se nós somos igreja, aonde a gente for, a gente vai carregar aquilo que a gente é. Então, a nossa identidade tem que estar muito certa em Cristo. Nosso entendimento tem que estar muito certo em Cristo. Né? Para não nos afastarmos nem afastar as pessoas. A gente precisa do que para isso? Ler mais a palavra, conhecer mais a palavra e viver a palavra. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Mas veja, como sempre tem uma condição. Viva e eficaz. Qual é a condição para a palavra ser eficaz? Ela tem que ser viva. Para ela ser viva, nós temos que vivê-la. E aí sim ela se torna eficaz dentro das nossas vidas. A gente tem que parar de olhar mais para fora. Como eu disse, olhar mais para dentro de nós. Porque é necessário um conserto. Um conserto dentro da gente. Um conserto dentro de mim, Ana. Um conserto dentro do Bruno, Wagner, Priscila, Rodrigo não, que ele é criancinha, da Carol, né, do Elvis, da Vitória, um conserto dentro da gente. Qual é a área que nós precisamos de conserto? Vamos lá dentro do nosso interior e vamos buscar, porque sempre tem, enquanto a gente estiver aqui, neste corpo e nesta terra, nós vamos ter coisas para ser consertadas e coisas para ser curadas. Né? Esses dias eu falei para minha amiga, ela mandou uma mensagem para mim, assim, dizendo que nós não temos que tentar, nós temos que conseguir. Eu falei para ela, para com esse papo de coaching, porque nós estamos tentando. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos tentando mudar. E todos os dias temos que falar. Me ajuda a melhorar, Senhor, me ajuda a melhorar. Todos os dias. Né? Porque se nós, no momento em que a gente para de tentar, ou o nosso corpo padece e a gente se perde, ou se a gente entrar em alguma perfeição que eu não conheço, aí a gente vai para a glória, entendeu? Então, não é dessa forma que as coisas funcionam. E aí, Jesus, ele me trouxe uma visão referente àquele momento em que ele vira a mesa. Eu não me lembro que passagem é essa, mas eu fiquei raciocinando nisso, né? Jesus chegou a virar a mesa, sabe? Ele chegou ali e viu... Por quê? Porque era tanta religiosidade em cima do nome de Deus que eu acho que a gente já sentiu assim em algum momento, tipo... A gente se sente entristecido quando alguém fala mal de Deus. Eu me sinto entristecida. E eu sinto que é como se fosse o Espírito Santo dentro de mim ficando triste, porque aquela pessoa está ou usando o nome de Deus para algo errado, ou apontando o nome de Deus para algo errado, está sendo religiosa de alguma forma. E é engraçado que a palavra religião significa religar-se com Deus. Então, por que as pessoas tornaram disso? Eu estou assistindo uma série que ela é bem antiga, e ela mostra mais ou menos o tempo, achei o tempo da Inquisição, aquilo ali, né? Já tinha passado a Inquisição, mas a Igreja Católica continuava a julgar as mulheres, né, como bruxas. Se você era bruxa, não interessava. Se ele achasse que você era, e você não tinha direito à defesa e acabou. Eles batiam o martelo, eles exerciam o papel de Deus, né? Então, por muitas histórias aí, se a gente for olhar, muitas pessoas quiseram exercer o papel de Deus, e todas elas não tiveram sucesso com isso. Então, Jesus, ele chegou naquele momento, viu aquele pessoal ali na frente do templo, exercendo toda aquela religiosidade, e ele virou a mesa. E o Senhor falou comigo, eu estou voltando para virar a mesa. Aleluia. Ele vai virar a mesa novamente. Por quê? As mesas, né? Ele vai virar essas mesas novamente. Porque é necessário, lá a gente fala rebuliço, não sei se vocês conhecem essa palavra, quando a gente dá um vendaval assim. Se eu vou arrumar essa casa, primeiro eu desarrumo toda ela, tiro todas as coisas do lugar para poder colocar no lugar novamente.
só que limpo dessa vez. E o Senhor está voltando para fazer isso, para nos limpar, Glória a nos Deus. lavar de toda a religiosidade, de todo paradigma, de todas as coisas que não têm a ver com a palavra. Porque o Evangelho, ele é simples. Fácil não é, mas ele é simples de se viver. Fácil nunca foi, e o próprio Jesus nos mostra isso. Mas é muito simples a gente falar de Cristo para as pessoas. No núcleo passado eu falei isso. Se a gente chegar para um irmão e falar, às vezes, só, cara, Jesus te ama. Você pode mudar a vida de uma pessoa, o dia de uma pessoa, só com uma palavra dessa. Verdade. Às vezes aquela pessoa estava precisando só ouvir aquilo. No nosso mundo nós temos pessoas com depressão porque sofrem rejeição desde o ventre da mãe. E aí você chega lá na pessoa e fala, Jesus te ama. Você precisa desse amor. O que me atraiu para Cristo foi o amor. Eu vim pela dor, mas Cristo me atraiu pelo amor dele e transformou a minha vida através desse amor, né? E é isso que ele faz, é através do amor que ele muda as situações. Então, ele está voltando para virar essa mesa. E quando eu escrevi essa frase, toda a palavra, né, veio do Senhor, mas essa frase que eu escrevi era como se ele estivesse falando mesmo com a gente, porque eu vou falar exatamente como eu escrevi. Jesus está voltando e vai virar a mesa. Aí ele segue falando, filhinhos, vocês parecem não compreender a simplicidade do Evangelho. Por isso eu falo, meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Porque as pessoas não leem, não buscam e não buscam viver. Toda a história do Senhor Jesus, ele vai quebrar esses paradigmas. Ele vai, em uma época, dar lugar à mulher quando a mulher não tinha lugar. Ele, como judeu, vai falar com a mulher samaritana. Ele cura no sábado. Ele vai lá no paralítico que estava 38 anos naquele tanque lá de Betesda, esperando que alguém colocasse ele lá no tanque quando as águas agitassem. Ninguém fez isso. Por quê? Alguém sabe dizer por que ninguém fez? Porque cada um estava preocupado com a sua própria cura. Não, eu primeiro. Eu primeiro. Eu primeiro. Eu primeiro. E ele era paralítico. Como ele ia chegar lá se ninguém o ajudasse? Tanto que 38 anos depois, Jesus foi até aquele tanque. E quando ele pergunta assim, você quer ser curado? Ele já não sabia responder. Ele fala, mas Senhor, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá, enquanto as águas se agitam. Ele lembra da ferida que está com ele durante todo aquele período, porque ninguém o ajudou. Ele não consegue lembrar que aquele local é um local de cura e ele nem consegue entender quem está diante dele, porque ele deu essa resposta. Mas a partir do momento que Jesus pergunta novamente, ele entende quem está diante dele, ele responde, eu quero ser curado. E aí o Senhor fala, levanta, toma a tua maca e anda. E a maca é para quê? Para ele não esquecer de onde ele saiu, o que ele passou. Não é que nós devemos esquecer as feridas que as religiosidades ou as pessoas religiosas nos causam. As feridas não devem ser esquecidas, elas devem ser curadas. Porque esquecimento é o esquecer, deletei aqui, ó. Aí lá na frente o Elvis vem e fala uma coisa que a pessoa lá 8 anos atrás, sem querer, me feriu, mas ele não sabe. Aí aquilo abre novamente. Por quê? Porque eu não fui curada. Nós não temos que esquecer o processo. Nós temos que ser curados, porque o processo ele é testemunho, posteriormente. Então, em toda a história, Deus vai quebrando, Jesus vai quebrando essa religiosidade. E outra frase que ele deixou foi, a santidade ela está mais ligada, a gente falou isso no início, à intenção do nosso coração, do que é o que você pode, o que você não pode. Temos que buscar a santidade por amar a Deus. Se você quer agradar ao seu pai, você vai buscar fazer tudo aquilo que ele gosta. Não, eu não posso fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Gente, isso não é santidade, isso é medo. É diferente. Não, eu não posso fazer aquilo porque senão eu vou para o inferno. Eu digo isso porque na época que eu... Na época, estou me sentindo uma velha. Antigamente, muitas pessoas tentavam converter dessa forma aqui assim, ó. Ou você vai para o inferno, porque quando Jesus voltar, você vai morrer e vai ficar lá e acabou para você. É verdade. Eu tenho 5 tatuagens. Aí a pessoa disse assim para mim, ó, você tem tatuagem, então desiste. Você vai ficar. Vai pro inferno. Então, pra quê?
imagine, a pessoa vai pensar assim, então para que eu quero? É. Né? Vou morrer mesmo. Se já era, eu falei, então já era, meu. Tipo, acabou com minhas esperanças. Na hora eu até sorri assim para a pessoa, e era um senhor de idade, sabe? Morava em Natal. Eu sorri para a pessoa e fiquei quieta, não falei nada. E anos depois ele me viu convertida. Então, até isso às vezes, as nossas feridas também servem para que a gente alcance lugares em Deus, desde que a gente saiba como usá-las. Não carregar elas conosco como se fossem bichinhos de estimação, mas como se fosse o nosso processo com Deus. Por quê? Porque aquilo ali era a religiosidade dele, não era Cristo falando. E eu aprendi com um presbítero, que foi meu líder de núcleo, ele falava assim, quando alguém lhe falar algo parecido com isso ou qualquer outra coisa, se a pessoa for cristã, você chega na pessoa e fala, vamos para a palavra? Me mostra na palavra. E eu aprendi isso. Sempre que alguém questionava algo, falava, vamos para a palavra? Me mostra na palavra. E aí a gente entra no contexto. Outra coisa, não podemos usar texto fora do contexto. Às vezes a gente pega um texto e usa totalmente fora do contexto. Pega um versículo da Bíblia, não lê, porque quando você pega o versículo da Bíblia, logicamente, você vai falar aquele versículo, beleza. Mas leia o contexto. Porque se você não lê o contexto, você não vai ter a revelação verdadeira do que o Senhor quer falar. E aí você pode falar da carne. E aí a religiosidade também impera. O que a religiosidade também causa? Idolatria. Hoje existem pessoas que idolatram pessoas. Que idolatram, tipo, ai, nossa, Priscila. Glória a Deus, aleluia. Linda, maravilhosa. Ela. E aí já entra no aspecto da religiosidade, idolatria e inveja. É. Porque eu não posso querer ser a Priscila. Eu tenho que ser a Ana. Exatamente. Eu posso ter características da Priscila. Eu falei isso pro meu esposo hoje. Às vezes, vocês vão ver isso quando casar. Às vezes, quando a gente convive muito com alguém, a gente pega as mesmas características da pessoa. A gente começa, às vezes, a falar como a pessoa, agir como a pessoa, mas a sua identidade é a sua identidade com Cristo. Característica é uma coisa, identidade é outra. Nós não podemos, eu não posso querer ser o Bruno querer ser eu, senão os papéis vão se inverter. Eu não posso querer ser a Priscila querer ser eu, senão as coisas se invertem. Então é isso, gente. Eu creio que o Senhor, Ele veio, e eu deixei algumas referências aqui depois, se vocês quiserem ler, que falam sobre isso, né? Sobre religiosidade. Eu li Marcos 7:2, foi isso? Deixa eu ver. Não, li Mateus 23, 27, 28, ele liu Samuel, né? Lá em Lucas 6:42 também vai falar sobre isso. E vocês, se quiserem, depois ler Marcos 7, 6 e 8 também. Mas eu quero ler, para finalizar, um capítulo aqui de um livro que vai nos mostrar como nós devemos ser. Isso, maravilhoso. A gravidade comigo não funciona. Tudo cai no chão. Pega pra ti lá, Rodrigo. Tudo cai no chão. Impressionante. Meu marido fala, não, você tem que morar na lua, porque lá você vai ficar de pé. Tudo cai no chão. A gente vai pra baixo do outro. Tem até medo aí. Falou, se você for pra lua, eu vou cair na terra. Tudo cai no chão, gente. É tipo assim, como eu não posso abaixar, parece que as coisas conspiram para me abaixar, quer ver? Eu ser curada. Eu quero deixar aqui Vou ler rapidinho. Eu acho tremendo esse livro inteiro, mas esse capítulo ele vai nos mostrar o que nós podemos fazer para não ser religiosos. Eu gosto muito, já falei isso, eu repito várias vezes, que eu gosto muito da escrita de Paulo, dos livros que ele escreve, porque ele traz um entendimento que parece que, não sei explicar, é como o livro de João que eu estava falando, né? Parece que salta aos nossos olhos, a maneira como a pessoa escreveu. Hoje eu estava lendo Lucas e falei, nossa, é diferente a maneira como ele escreve, só porque ele era médico já é diferente a escrita dele, né? Então cada um tem sua característica. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala, para a gente finalizar, algo muito interessante. Vocês já conhecem, mas eu quero que vocês enxerguem isso através do que a gente estava falando, sobre a questão da religiosidade versus amor.
E o que é amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Que é isso? Não serve para nada. Se um sino não ressoa, ou um prato não retine, ele não serve. Por quê? Aqui ele está conjecturando porque não tem amor, se não tiver amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Voltamos para a questão do profeta, né? Se não tiver amor, nada vale. E a gente vê isso nítido na vida de Jesus Cristo, como ele tinha amor. Quando ele curava as pessoas, ele não só curava. O amor dele, através daquela cura e a maneira que era muito simples que ele curava, ele chegava assim, ó, vá que sua fé te curou. Vá que sua fé te salvou. E às vezes a gente quer complicar a coisa. E dentro daquilo tinha um poder de amor tão grande que ele transformava a vida das pessoas por onde ele passava, né? Então, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Nós vemos muitas pessoas solidárias na internet, né? Solidariedade e mostrando solidariedade. Eu estou fazendo, estou mostrando, estou fazendo, estou mostrando. Se eu quero mostrar, para mim, eu penso assim que já está errado, né? Porque Deus quer que a gente faça em secreto. E aí sim seremos recompensados. Mas as pessoas querem mostrar que está fazendo. Querem mostrar. Existem situações que nós precisamos mostrar, por isso que nós temos discernimento espiritual, porque às vezes aquela pessoa precisa ser vista para ser encontrada. É diferente. Eu encontrei um senhor na rua que está perdido, não sei o que você quer. Aí é diferente, você precisa mostrar. Mas eu preciso mostrar que eu estou dando um quilo de alimento para alguém, ou que eu estou orando por alguém na rua, a não ser que a gente esteja fazendo uma grande campanha de evangelismo para a igreja, totalmente diferente. Mas no seu secreto, você está orando por alguém na rua, precisa filmar, tirar foto? Não. Ainda que dê tudo, vou usar o exemplo do espiritismo. Os espíritas kardecistas acreditam em evolução através das obras. E a salvação ela não vem pelas obras. É totalmente diferente. Então eles acreditam que quanto mais caridade fizer, mais evoluídos vão estar, certo? Então eu estou fazendo por amor ou eu estou fazendo para evoluir? Existe uma grande diferença. No versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não há orgulho no amor. Não maltrata, não procura seus interesses. Vou fazer porque é interessante para mim. Não, isso não é amor. Tem que ser interessante para quem você está fazendo, para o outro. Porque se eu tiver um próprio interesse naquilo, eu vou fazer uma coisa para o Bruno para ele fazer outra para mim. Então eu vou fazer comigo e ele lava a louça. Em troca. Ele já deu uma risadinha ali de baixo, né? Mas não é amor. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Existe verdade no amor. Nós estamos falando do amor ágape aqui, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Nunca perece. Ele nunca acaba. Por quê? Se Deus é infinito e Deus é amor, o amor não perece. Ele não acaba. Onde é que estava? Alguém me diz onde é que estava aí? O amor nunca perece, né? Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Imagine num tempo que não existe mais. Teve um tempo na Bíblia que, se não me engano, foram 400 anos, né? Que ficou sem profeta falar até Jesus voltar. Então, imagine aí se isso acontecesse hoje. Não tem mais profeta, desapareceu os dons, desapareceu tudo. Ficou o amor. Então vai ficar aqueles que amam verdadeiramente. Vai ficar aqueles que reconheceram o que é o amor e que Deus é amor. Então é muito importante que a gente não tenha religiosidade para entender isso. Porque se eu tiver religiosidade, eu vou estar dentro da igreja para receber profecia, eu vou estar dentro da igreja para ter dons. E os dons, eles são irrevogáveis, mas os frutos do Espírito não. Os frutos você pede para que tenha. E você tem que pedir todo dia, porque não é fácil não. Você tem que pedir todos os dias. Todos os dias eu peço mansidão. Eu não sou mansa, gente.
Eu sou mansa falando com vocês. Mas eu não sou mansa. Eu peço mansidão todos os dias. E a gente tem que reconhecer isso, né? Voltando aqui. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, nós precisamos deixar de ser meninos ou meninas, sabe? De tomar aquele primeiro leite espiritual lá. A gente precisa deixar isso para trás e nos tornarmos verdadeiramente homens e mulheres na presença de Deus e de Deus. Para isso, a gente vai ter que deixar essas coisas para trás. Porque senão a gente não consegue. A gente sempre vai ter aquele mesmo pensamento de menino, de criança. Não, eu quero assim, vai ser assim, porque eu quero, porque eu estou dizendo, não, não é assim. Isso é coisa de criança, né? Criança que bate o pé para ter as coisas. E nem todas, viu? Porque ele não é assim, não. Ele é muito bonzinho. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Paulo era plenamente conhecido, certo? Então ele estava falando ali que chegaria um momento que ele conheceria face a face Jesus, enfim. Aqui não entra no contexto da nossa realidade, mas aqui ele está falando entre ele e Cristo. E o que isso tem a ver? Para nós resolvermos essas coisas de religiosidade, de amor, de pedir frutos do Espírito, é agir de Deus, cara. Não é tipo, não vai ser... Claro, existem momentos que todos precisam interceder por uma vida. Mas verdadeiras situações como essas, é você e Deus. Para tratamento de caráter, é você e Deus. É eu e Deus. Porque ela pode até me ajudar, me aconselhar, você pode até me ajudar a me aconselhar, né? Mas verdadeiramente, o nosso tratamento de caráter é a gente e Deus. Porque a gente sabe os nossos calos e as nossas feridas. E para finalizar, assim permanecem agora esses três. A fé, e ele diz que ainda permanece três, né? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então, se a gente não tiver amor, verdadeiramente nós não vamos conseguir fazer as coisas. Nós vamos olhar para os outros e vamos querer que eles se vistam igual a gente, que eles andem igual a gente, que eles falem igual a gente. Eu não posso falar igual a Vitória, eu sou Ana. A Vitória não pode falar igual a Ana, ela é Vitória. Cada um tem uma característica. E nós temos que aprender que as nossas características são armas na mão de Deus. Porque se Deus levanta pessoas com características diferentes, é porque ele tem estratégias diferentes. No primeiro texto que a gente leu de Samuel, 1 Samuel 16, do 1 ao 13, a gente vê lá as estratégias de Deus. Deus é estrategista. Ele deu várias estratégias para Samuel. Porque a característica de Samuel era aquela e ele precisava daquela estratégia. A minha é uma, a sua é outra, porque isso se chama identidade. Então, através da nossa identidade, nós não podemos deixar que a religiosidade apague ela e a gente se vista de uma outra pessoa. Porque senão a gente vai passar a ser os mestres da lei e os fariseus. E aí, quando Jesus vier, ele vai dizer, infelizmente eu não te conheço. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos conhecer mais a Deus. Nós queremos ser mais simples. Pelo menos eu peço muito isso para Deus. Eu quero cada vez ser mais parecida contigo, Senhor. Independente do que a gente passe, sofra, luta, que a vida de todo mundo aqui tem luta, com certeza. E não é pouca, não. É luta atrás de luta todo dia, né? Às vezes é luta financeira, às vezes é emocional, às vezes é luta psicológica. Tem gente que a maior guerra está na mente. Então a gente precisa estar bem alinhado com Deus em relação a essas coisas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, dar uma palavra rapidinho? Quer falar alguma coisa? Quer, Carol? Não. Quer, Pri? Amém. Wagner? Bruno? Rodrigo? Rodrigo, eu tô achando que ele quer falar uma coisa. Ele tá balançando pra lá e pra cá. O que ele quer falar eu já sei, gente. Porque todo mundo que vem aqui, ele fala, vamos lá no meu quarto. Vamos ver o meu quarto? Mas aí eu preciso. Vamos orar? Amor, bota a água lá pra esquentar. Bota aí pra mim, tá bom? Essas cadeiras são pesadas, né? E olha só como Deus faz as coisas, como é interessante, né? Como estava só eu e meu marido, eu falei, Senhor, eu vou mudar a palavra.
porque assim, ele não vai entender muito, porque ele não tem muito tempo de caminhada, né? Inclusive, o abençoado estava lendo a palavra antes de eu dar a palavra. Eu disse, eu vou ter que mudar a palavra. Eu vou ter que mudar a palavra. Daqui a pouco tocou o telefone. Eu disse, não é para mudar mesmo, não. Vamos mudar a palavra. Colocou, amor? Deixa fervendo aí, porque é bem rapidinho. Esse macarrão do yakisoba tem que botar ele bem rapidinho e tirar. Senão ele vira papa. Aí vira o verdadeiro miojo. Vamos orar, porque ele vai concluir lá. Pai, entramos na tua presença mais uma Amém, vez Jesus. neste momento. Senhor, Glória a para te Deus. dar graças por este dia, Senhor, mais um Amém, culto ao qual o Senhor tem Deus. falado. Te agradecemos pela palavra, Senhor, que nós cremos que veio do céu direto, meu Pai, para os nossos corações. Te peço, Senhor, também, que esta palavra possa ficar gravada. E, Sim, Senhor, Deus. que nós possamos, Senhor, realizar, cumprir Aleluia, o que está Jesus. dentro da tua palavra, as tuas promessas, Senhor, e as tuas ordenanças. Meu Pai, eu te dou graças por tudo, meu Pai, por tudo, por tudo e por tudo. E por tudo o teu nome seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu já oro pelo ambiente, já está consagrado, porque o azeite vem lá.